Boa noite. Eu queria falar dessa vez agora sobre algo que eu sempre tive dúvidas na minha vida. Eu tenho muitos questionamentos e muitas dúvidas. Muitas vezes eu vou falar aqui e não vou ter uma conclusão sobre o meu juízo de valor, sobre o assunto em voga, entendeu? E um dos assuntos que sempre me acendeu a minha curiosidade e os meus questionamentos, eles, eles vão falar sobre os direitos humanos universais. E esse é um questionamento que eu tenho muito grande dentro de mim. O que fazer? O que fazer? Vamos salvar pessoas? Vamos invadir culturas? Vamos impor o nosso pensamento como moralmente superior? Ou não? Ou vamos respeitar a autodeterminação dos povos e permitir que mundos continuem de uma forma atrasada ou uma cultura diferente. É difícil você dizer palavras concretas quanto a isso, mas o fato é, a discussão etnocentrismo versus relativismo cultural. Etnocentrismo versus relativismo cultural. E aí? Vou dar um exemplo, por exemplo. Tribos indígenas que cometem infanticídio. Crianças que nascem gêmeas são tidas como maldição. Eles matam essas crianças. Rituais espirituais. Na África existem muitos pais que vendem filhos para rituais de magia negra. E essas crianças, o que fazer? É cultura ou direito universal? Ou direito universal? Ou direitos universais? O que fazer e como fazer? No Afeganistão, a gente teve um exemplo mais claro daquilo. No 11 de setembro, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Veio toda aquela cultura do Bush de nation building, vamos construir a democracia nesses países radicais e tal. Foi lá, ocupou e quis implantar um modelo democrático que a longo prazo se mostrou insustentável. Tanto pelo governo afegão ser governo corrupto, como talvez, não sei, por uma questão cultural, aqueles países estejam mais adaptados a governos ditatoriais. Tá entendendo? Então eu tenho muitas dúvidas quanto a isso. Tenho muitas dúvidas. É legal a gente conviver sabendo que no Afeganistão as mulheres têm que andar com aquela burca, né? Que a mulher, se acusada de infiel, ela é apedrejada em praça pública. Ela é apedrejada em praça pública. E a gente nem sabe como é que esse tribunal funciona. Se a mulher realmente, olha, realmente foi adúltera ou não. Mas mesmo que ela tivesse sido, ela merece ser apedrejada em praça pública. As meninas têm cortado o clitóris. As meninas, para elas não terem prazer, a mulher é proibida do prazer. Na Arábia Saudita, eu não sei hoje, mas eu lembro de uma reportagem que eu estava lendo, a mulher não pode dirigir carro. Você até fazer uma piadinha, melhor, porque mulher no volante, perigo constante. Mas, cara, não dá pra brincar com isso. Países muito atrasados, muito atrasados. Mas o que fazer? Como fazer? Tá entendendo? É complicado. Eu vejo essa construção, por exemplo, dessa
realpolitik americana no Oriente Médio de uma forma muito complicada, por exemplo. O Irã é um exemplo claro disso. Será que não seria mais interessante ter deixado o Mossadegh lá no poder? Ele seria ali um proto, um Nasser, né? Era um governo nacionalista. Beleza, ia contra os interesses lá de petróleo, ia ser nacionalista, estatizar e tal. Mas será que valeu derrubar o Mossadegh, que era um nacionalista, e colocar o Shah Reza Pahlavi para depois ver a teocracia islâmica de Ayatollah Khomeini e o Ayatollah Khamenei, e o Irã ser esse problema todo aí agora com querendo construir bomba atômica, financiando os jihadistas ao longo do Oriente Médio, Hezbollah, Jihad Islâmica, Hamas, etc. Não se tornou um problema muito maior? Tá entendendo? Então, às vezes, eu vejo esse assunto muito complexo, muito difícil de dizer, de criar um juízo de valor. Eu até faço o exercício para as pessoas que são versadas nisso, que também têm os mesmos questionamentos, para a gente tentar achar uma solução, que fazer, né? Eu acho que a gente não pode dormir tranquilo, nosso travesseiro nunca vai ser pleno, sabendo que existem injustiças no mundo, que existem pessoas morrendo, pessoas sofrendo. Eu acho que a internet, a tecnologia tem sido tão libertador para o indivíduo, e isso vem sendo censurado também. Isso vem sendo censurado. Porque a partir do momento que esse povo tiver acesso à informação, eles vão lutar eles vão lutar pela libertação deles, eles vão lutar, né, para se libertar disso. Eu acredito que sim. Você acha que o povo coreano do norte, por exemplo, cara, eu tava vendo outro dia um vídeo de satélite, uma foto de satélite, pegando a península da Coreia, a Coreia do Sul, toda iluminada, cheia de luzes. E a Coreia do Norte, um breu, né? Uma escuridão. Cara, como que a gente pode permitir isso? Como que pode existir a Coreia do Norte? Se existe a Coreia do Sul lá embaixo, que porra funciona muito melhor. Imagina se esse povo coreano tiver acesso a um celular, a uma internet ultradinâmica. Tá entendendo? Eu vejo com muita preocupação a China também. A China me preocupa muito com essa questão da pandemia aí. A gente não sabe quantas pessoas morreram na China, quantos casos tiveram. Porra. Os caras censuram tudo, tudo, tudo. A economia lá a gente não sabe como é que funciona também. Essas cidades fantasmas que existem lá. Então eu tenho essas dúvidas, O que fazer? Eu vejo, sabe, a internet hoje censurando Joe Rogan por questões de vacina, a situação que aconteceu com o Monark, que eu até citei com mais detalhes em outro vídeo. Pô, cara, o que vem acontecendo com os bolsonaristas também, de limitar a liberdade de expressão. O Ocidente, ele tá passando por uma crise moral, eu acredito. O Ocidente, ele não tá conseguindo conviver bem com esse multiculturalismo, com as mudanças tão dinâmicas na economia. Então eu encerro esse vídeo com grandes interrogações. Grandes interrogações. Entendeu?
O que eu posso dizer do meu juízo de valor atual, eu acredito que eu acho que é necessário uma intervenção, sim, mas não sei se uma intervenção militar, uma intervenção por meio da cooperação, por meio de acordos, por meio de sanções, entendeu? Porque tá na hora, cara, porque como que Cuba existe ainda, cara? Meu Deus do céu. O pessoal tava falando de nazismo, o nazismo morreu em 1945, cara. Ah, tem neonazistas nos Estados Unidos e tal, pá. Supremacista, Ku Klux Klan, tem. Ok, tem. Mas, porra, são minorias, são grupelhos ali que são, na minha concepção, irrelevantes. Eles nunca vão ter poder mais. Nunca vão ter poder. Isso aí é uma preocupação desnecessária. Agora, vamos lá. Cuba, cara. Como que Cuba existe ainda? Porra. Caraca, mano. O governo cubano ainda. A Venezuela se arrastando aí, cara. A Venezuela, pum. Os brasileiros vêm sofrendo ali na fronteira ali de Roraima lá, ajuda humanitária. É um desastre que lá é um país tão rico, cara. Os caras têm petróleo, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Sabe? É difícil entender por que essas coisas acontecem no mundo. Porque a gente não consegue evoluir, quebrar etapas, superar isso tudo, né? O que será da China agora? Como que será a China como superpotência? Será que ela vai querer impor o confucionismo, sei lá, o taoísmo? São questionamentos que eu tenho. Eu acho que são relevantes. E são coisas que me preocupam, que eu acho que só teremos uma vida plena quando a vida for plena para grande parte da população. O capitalismo é isso, cara. O capitalismo não é um jogo de soma zero, o capitalismo. As pessoas falam tanto em desigualdade social, falam tanto de... A esquerda, né, cita o índice Gini, que mede distribuição de renda, que a questão do que o capitalismo é opressor e tal, aquela coisa toda. Aí eu te digo, na minha opinião, o capitalismo é um jogo de soma, não é um jogo de soma zero. Não é um tabuleiro de dama, não é um tabuleiro de xadrez que vai comer uma peça e vai morrer outra, que o dinheiro vai entrar aqui, vai acabar. Esse mundo cripto mostra isso também. Que o dinheiro, ele se multiplica, entendeu? É possível todo mundo viver bem, todo mundo ter qualidade de vida e as coisas melhorarem. O problema não está na distribuição de renda. Não é porque existe o rico que existe o pobre. Isso não tem lógica. Só existe o rico para existir o pobre quando esses grupos dominantes, esses grandes conglomerados, eles estão junto com o Estado para manter o status quo. Porque a partir do momento que o poder estiver no indivíduo, acabou para eles. Todos nós vamos ter um futuro digno, que a tecnologia está nos dando, que o capitalismo está nos dando, a despeito do Estado. Desde que acabou o acordo de Bretton Woods, o dólar desvalorizou. Assim, $100 que vale $13. O real nem se fala. Isso sim é uma grande pirâmide financeira. O dólar, a impressão de dinheiro desenfreada do governo. Eles são os culpados maiores por estarem aliados do grande poder.
entendeu? Hoje eu vejo o Brasil, por exemplo, o sociólogo Raimundo Fauro falava, né? O próprio Olavo citava ele, independente. A literatura marxista é muito, muito rica também. Tem muita gente boa, Gregory Lukács, Mésaros, eu vi os artigos e tal. A própria economia keynesiana, né, de linha heterodoxa, tem Safra, tem Kalec, tem muita coisa. A União Soviética cresceu muito, mas só que era uma coisa de louco, né? Porque a Gosplan, que era o Ministério da Economia deles, como se fosse de planejamento. Por exemplo, teve um caso célebre do sapatinho de bebê. Eles estavam calculando quantos bebês tinham, fabricaram uma quantidade, acho, 3, 4 vezes maior. É porque não tem oferta e demanda, esse sistema não se sustenta durante muito tempo. Eu acho que a China está caminhando para esse lado também. A China não vai desse ritmo de planejamento econômico aí, de cidades fantasmas. Aquilo não vai sustentar. Já vem caindo ali, já teve um problema com o Evergrande lá, o mercado imobiliário de lá. Entendeu? Cara, onde que eu tava mesmo? Sobre a China comunista, né? Então eu fico nessas dúvidas, eu fico pensando como será o mundo do futuro, entendeu? Voltando ao lance do etnocentrismo versus relativismo cultural. Fica aí a indagação. Vamos amadurecer o debate. Vamos ver um futuro para o nosso mundo, né? Eu acho que a nossa noção de Estado-nação ele está perpassando já limites de fronteira. A gente tem que ver nós como indivíduo. Acho que o Estado-nação ainda ele é uma ferramenta que serve para impedir um pouco essa estrutura globalista. Ele vai desempenhar o papel dele, mas temos que nos preparar para o mundo do indivíduo. Do indivíduo como real poder. O real poder do indivíduo. E esse vai ser um mundo fabuloso. Um mundo fabuloso no qual a gente tem que estar preparado. Vamos se dedicar mais à cultura, ao esporte, ao ócio criativo, o famoso ócio criativo. Esse será que as profissões vão acabar, as profissões de grande parte vão acabar, mas o dinheiro vai ser infinito, o dinheiro é infinito. Então, eu volto ao assunto dos países atrasados. Essa palavra atrasado é muito forte. Mas eu acho que a tendência do ser humano é ele buscar melhor qualidade de vida para ele sempre. Menos tempo, mais tempo para a família, mais tempo para se dedicar a projetos culturais, mais tempo para se dedicar ao conhecimento, mais tempo para falar, para conversar, para assistir podcast, para assistir futebol, entendeu? Futebol, que a pessoa goste de futebol americano, basquete, que seja. E com isso a gente tem poder ganhar dinheiro com isso. Até hoje, cara, eu tô uma dúvida relacionada a esse mercado cripto. Às vezes eu fico me perguntando como é que são esses projetos de DeFi, de game NFT. Falei, de onde surge o dinheiro disso? Como é que vai? Como é que volta? Como é que se gera valor nesses projetos? Mas se esses projetos geram valor dessa forma, e se você aprender bem o mercado, você tende
a ganhar legal, e se perder não perde muito, não tanto, mas pode perder muito também, mas você vê que o negócio tem um sentido ali. Eu ainda não tenho juízo de valor daquilo também. Não tenho ainda. Mas é isso. Grandes reflexões. Eu vou tentar agora fazer. Eu gosto de fazer minhas divagações, que eu vou de um assunto, vou falando de vários. Minha cabeça vai pensando aí, vou falando. Agora, vou fazer vídeos também mais curtos, bem direcionados. Quando o assunto for bem filosófico, bem assim, de devagar mesmo, eu prefiro falar assim, deixar rolar. Mas isso aí. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu falava, pô, cara, eu quero fazer um canal no YouTube, quero conversar, quero falar. Eu lembro que acho que eu aprendi grande parte das coisas que eu aprendi na minha vida vieram do Orkut, da rede social Orkut. Eu ia em várias comunidades, eu ficava viajando ali. Tinha uma do Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho nos odeia. Eu entrava lá, às vezes entrava com fake. Eu era novinho, tinha 17 anos, 18, conversava com aqueles esquerdistas bem inteligentes. Cara, aprendi muita coisa com eles. E eu sempre me guiei pelo contraditório. Sempre me guiei pelo contraditório. É aquela coisa, na direita a gente tem sintonia, pô, todo mundo pensa igual. Pode discordar de uma coisinha que coisa ali. Mas às vezes que me fascinava ali, quando eu tava nessas comunidades de esquerda, eu falava, caraca, eu quero que eles me convençam. Eu vou viajar aqui porque eu vou questionar eles o tempo todo. Eu vou ter que questionar eles o tempo todo e eles vão ter que me convencer. Porque eu sou bom, eu quero o bem. E eles também acham que eles querem o bem. Só que nossos meios não estão se cruzando. Pelo contrário, os meios deles levam à opressão. Na minha opinião, e nos exemplos empíricos da história, levam à opressão, à destruição. A gente não teve até hoje um exemplo de país socialista de esquerda que deu certo. Aí o pessoal fala, o welfare state da social-democracia europeia, porra. Cara, a França tá falida. Mas maneira de dizer. A França não cresce 1% há 20 anos. A Alemanha, a Inglaterra, porra. Esses países, cara. A Noruega. Caraca, a Noruega. Noruega tem um pescado, que é o bacalhau. O peixe bacalhau sai de lá. Ou seja, só tem naquela região do Mar do Norte. Os caras têm uma puta de uma reserva de ouro. Que eu vou estudar até. Os nazistas queriam atrás, mas tem uma história interessante. Eu vi um documentário no Story Channel sobre isso. Eles têm uma reserva de ouro gigantesca já. E eles já eram ricos há muitos anos. E os caras ainda descobriram eles têm um Kuwait ali no Mar do Norte de petróleo. O fundo soberano norueguês, que o povo norueguês. Lógico, cara, são bilhões de dólares para uma população ali que menor, um PIB menor que Duque de Caxias, do estado do Rio de Janeiro. Aí dá pra distribuir dinheiro pra todo mundo, pô. Dá pra ser socialista lindão ali. Pô, dá pra botar dinheiro pra todo mundo. Viver de grana não falta. Tá entendendo? Agora, como é que tá a França? Como é que tá a França? A Alemanha? Aquele sindicalismo, aquele poder todo do sindicalismo, daquelas leis rígidas, trabalhistas. Pô, o capitalismo travou ali, cara. E aí você vê o outro lado dos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos cresce 3, 4% ao ano. Há muito tempo. As leis trabalhistas, o pessoal trabalha por hora e tal, contrato daqui, contrato dali. Tava lembrando um vídeo do Nelson Motta esses dias. Cara, eu me pergunto, Juca Kfouri, do futebol, Juca Kfouri, como que você consegue?
Às vezes eu fico me perguntando, depois daquela porrada que o Nelson Mota te deu, como que você consegue continuar sendo socialista, cara? Porra, Nelson Mota falando de como a esquerda, ele era da esquerda, né? Aquela coisa da contracultura e ditadura. Ele foi para os Estados Unidos, o cara caiu na real. Como ele falou, tava do coração da besta. Entendeu? Do cerne do capitalismo ali. Porra, eu vi que a parada funciona. Você tem um problema judicial com alguém, a justiça é rápida, paga, acabou. É tudo contrato, é tudo dinâmico. O negócio funciona, pô. Porra, o cara deu uma aula explicando. Acho que eu vou te botar esse vídeo aqui. Deixa eu ver. A internet tá ruim pra caralho. Bota aqui. Nelson Mota. Nelson Mota, Juca Kfouri. Porra, mané, esse vídeo é muito foda, mano. Muito foda, muito foda. Olha só. Nelson Mota dá uma aula de capitalismo a Juca Kfouri. Eu vinha até pensando, vinha pra cá, ó. Comigo mesmo, eu vou fazer botar o Nelson numa armadilha, vou fazer a pergunta que ele jamais imaginou que alguém faria pra ele, mas eu vou fazer mesmo. Você virou um cara de direita, Nelson Mota? De maneira nenhuma. Eu não tenho muito essa divisão. Eu fui um cara de esquerda. Dá pra chutar. Como toda a minha geração, na faculdade, tudo era impossível quase durante a ditadura você não ser contra aquilo. Aí depois, quando houve a redemocratização tudo, que passou tinham várias opções para o país e tudo. Então meu pensamento político foi evoluindo muito, porque eu fui vendo as coisas nos jornais. Eu morei 9 anos nos Estados Unidos, quando eu já estava bem descrente da esquerda, depois da queda do Muro de Berlim, da falência da União Soviética, daquelas republiquetas comunistas europeias falidas, o leste europeu, esse troço deu errado. É óbvio que deu errado, vamos pensar uma outra coisa. O cara de Juca Kfouri, cara de Juca Kfouri confirmando. Estados Unidos, o Paulo Francis, que tem uma Paulo Francis, saudoso Paulo Francis. Foi um ícone Foda, da mané. esquerda brasileira, foi caindo na real, talvez. Dá um pausezinho aqui. Assim, um pausezinho. Cara, Paulo Francis. Sabe uma coisa que ajudou a matar o Paulo Francis? As pessoas não... De repente eles não devem se ligar. O Paulo Francis era um grande comentarista político, assim. Porra, ele foi falar da Petrobras, dos diretores. Já rolava esquemão de Petrobras desde o governo Fernando Henrique, cara. Ele foi falar alguma coisa da Petrobras, fuderam, acabaram com ele, cara. Botaram um processo milionário. Acho que ele perdeu o processo, eu não sei dizer. Só sei que ele entrou em depressão, quase morreu. Tempos depois, com a Lava Jato e tal, falou: caraca, mané, o Paulo Francis tinha razão. Paulo Francis tinha razão. Mas vamos voltar ao vídeo aqui do Nelson Mota. Vamos lá. que ótimo que você vai morar aqui. Agora você vai perder as suas últimas ilusões. É verdade, eu perdi minhas últimas ilusões ali morando no ventre da besta, no coração do capitalismo. Essa parte é muito foda. O ventre da besta. Lógica implacável. Lógica implacável. Que não depende de vontade política. Boa, Nelson. Facada Tramontina. Pá! Pá! Que não depende de conscientização das massas, que não depende de justiça social, abstração. Cara, só porrada, só porrada, só porrada. Tinha que ter aquela parada que o pessoal faz de comercial Tramontina. Pá! 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 Só facada ali no Juca Kfouri. Só facada, só porrada. Vou voltar de novo, vamos lá.
Aí. Hoje, praticamente, é uma máquina colossal de emprego, de bem-estar, de renda, de liberdade, de garantias constitucionais, de justiça rápida. Cada processo em 6 meses está resolvido tudo ali. Os Estados Unidos têm aspectos admiráveis do capitalismo, a competitividade, a melhoria dos produtos, o respeito ao cidadão, o poder do voto. Tudo isso nos Estados Unidos é uma grande democracia. Eu vi isso. Eu não virei um cara de direita, porque um cara de direita no Brasil, que é tido como diziam que os comunistas comiam criancinha, agora seriam os direitistas que comem criancinha. Eu acho que tem um pensamento conservador respeitável no Brasil, tem um pensamento liberal muito respeitável, um pensamento... O que é o oposto a um pensamento de esquerda no Brasil, acho que é de direita, que ninguém se assume como direita. É um pensamento liberal. Eu sou a favor da liberdade do indivíduo. Para mim, o maior valor... Boa, Lençol Mota, porra! A família e tudo. Isso aí, irmão. O Estado... Partido é o caralho. Eu não acho que o ser humano nasceu para ser massa de manobra. Aí o Juca Kfouri. Porra, irmão. Você diria, entre outras coisas, que o que aconteceu... Eu sou a favor também do respeito à lei, do respeito aos contratos, da igualdade social, de muitas coisas que a esquerda nega. A esquerda acha que como a causa é nobre, você pode sair atropelando, matando, roubando tudo. Não, é pela causa, é causa. Não acredito nisso. Se quiser me chamar de direita por causa disso, eu até aceito. Que esculacho, hein? Que esculacho. A minha pergunta às vezes, cara, às vezes eu fico pensando, a gente tá num debate, né, filosófico, conversando com as pessoas, o cara chega com uma porrada de argumento pica. Você fala, caralho, meu irmão, opa, calma aí. Meu irmão, o cara é uma máquina de informação que tá rebobinando o meu cérebro. E, porra, o cara mostra que é verdade. Bizarro, mano. E o cara continua comunista. E aí você vê o Juca Kfouri continua esquerdista. Junto com aquela galera da SPN, José Trajano, não sei o que. Porra, puxando o saco de Fidel Castro. Como que o cara continua sendo de esquerda depois de uma porrada dessa, cara? Eu acho que não dá pra entender, cara. É aquela... Eu não sei quem falou, se é outra palavra, outra frase de Churchill, que ele dizia o seguinte: a pessoa que não foi comunista até 20 anos, não teve coração, depois de 20 anos não tem cérebro. Eu acho que esse pessoal não tem cérebro.